O tema de hoje é atividade física na promoção da saúde. Vamos começar com um conceito mais abrangente, mais clássico de todos, que é: a atividade física seria qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resultem num gasto energético maior que os níveis de repouso. Sim, significa que piscar seria uma atividade física? Sim. Isso, piscar, traria um ganho para a promoção da saúde? Não, né? Não necessariamente. Então, modernamente, nos dias atuais, o conceito de atividade física está mais vinculado aos termos de exercício, ao fim de manter a saúde física, mental e espiritual. Uma palavra mais geral e mais popular, então, seria a boa forma. Qual seria o conceito de exercício físico, então? Exercício seria qualquer atividade física planejada, sistemática, com o intuito de manter ou aumentar a aptidão física em geral, que tenha um objetivo de alcançar saúde ou também apenas a recreação. Então, o futebol, ele pode ser um exercício realizado para competição, pode ser um exercício realizado para uma brincadeira, para uma recreação, para uma educação, até vamos dizer, uma educação física. Então, a atividade é a mesma. O exercício, a forma como ele é planejado, como ele é orientado e executado, é que vai definir os objetivos e os ganhos finais, né? Se ele vai, então, estar mais relacionado para a saúde, mais relacionado para a competição, mais relacionado apenas ao lazer. Aqui temos uma tabela bem ampla sobre a classificação dos exercícios, né? Então, o exercício ele pode ser de duas grandes formas, definido através da via metabólica predominante. Então, ele seria anaeróbio ou aeróbio. Então, o anaeróbio é ainda dividido em alático e lático. O que seria isso? Seria a captação de energia no músculo que o ser vai precisar ter para executar aquele movimento. Então, o anaeróbio alático seria a característica dele de uma grande intensidade e de uma curtíssima duração. O que seria isso? Um exemplo seria um grande tiro, uma grande corrida muito rápida num espaço pequeno de tempo. Você viu um cachorro brabo atrás de você, você deu aquele sprint, aquela corrida rápida. Então, basicamente, a energia que estava já depositada no teu músculo, nas tuas células musculares, é que serão depletadas para executar esse movimento. Não vai ser necessário executar novas vias de captação de energia. O anaeróbio lático seria grande intensidade e curta duração. Aí já temos um exemplo mais clássico que seria uma corrida de 50 metros. Os primeiros 3 segundos seriam anaeróbio alático, os demais anaeróbio lático. Mas então por que o indivíduo chega tão ofegante ao final dos 50, 100 metros? Porque ele está justamente tirando esse ácido lático depositado da conclusão do exercício das suas vias metabólicas, dos seus músculos. E o aeróbio, que é baixa intensidade, longa duração. Também pode ser não só baixa intensidade, mas média intensidade. Então, todo o que nós estamos fazendo agora é estando sentados, ouvindo essa palestra, eu conversando com vocês, seria uma atividade onde eu estou usando o meu sistema predominantemente aeróbio. Então, pelo ritmo, a gente também pode definir fixo ou constante. Então, não teria alternância de ritmo ao longo do tempo. Uma atividade exemplo disso, caminhar na esteira.
andar com bicicleta ergométrica, uma natação onde você só está mantém um ritmo constante. Então, qualquer atividade que você mantenha aquele ritmo constante, duradouro, sem interrupção, seria, então, um exemplo para esse tipo de exercício. Já o variável intermitente seria então com a alternância do ritmo ao longo do tempo. Então, aquela mesma caminhada que você pode fazer sem parar numa pista de corrida, se você fizer na rua, você vai ter que dar várias brecadas para atravessar a rua, para ultrapassar um obstáculo, para não esbarrar em uma pessoa. Então, já o mesmo exercício com uma característica diferente. Em termos de outros exemplos, podemos então dar os esportes coletivos, como futebol, vôlei, basquete, onde você corre, tem uma corrida mais rápida, uma corrida mais devagar, mais cadenciada. Então, você não mantém o mesmo ritmo constantemente. Então, e pela intensidade relativa, podendo ser baixa, leve, média ou moderada, alta ou pesada. Isso, então, o que vai definir se vai ser baixa, média ou alta, seria, então, o nível de VO2 máximo que você estaria utilizando. Então, para baixo, até 30% do seu VO2 máximo, médio e moderado, mais ou menos entre 30% do seu VO2 máximo, e alto e pesado acima desse seu limiar anaeróbio. Como que é definido o VO2 máximo? É através de um teste individual específico, que seria a espirometria, então só feito em laboratório. Então, no nosso dia a dia, como é que eu vou saber, como é que eu vou orientar? Então, existe uma escala de Borg, que é uma escala de esforço relativo, onde a pessoa, quando está fazendo um esforço, ela tem que graduar de 1 até 14, né? Ou maior que 14, onde 1 é o mais fraco e o 14 o mais forte. Em que grau de dificuldade que ela está se sentindo para fazer essa atividade. Não é uma escala totalmente segura, porque muitas pessoas não têm a sensação relativa do esforço ajustada com a sua situação clínica, mas serve de referência, tá? Quanto aos benefícios da atividade física. A atividade física, ela diminui a pressão arterial para quem já é hipertenso e diminui o risco de desenvolver cardiopatias para quem ainda não é hipertenso ou cardiopata. Mas seria diminuição também dos níveis ruins de colesterol e triglicerídeos, diminuição de dores crônicas, também muito prescrito, muito importante para quem tem fibromialgia, tem um resultado muito bom. Diminuição da gordura corporal, diminuição de estresse, ansiedade, depressão, diminui o risco de desenvolver vários tipos de câncer, quase todos, acho que com a ausência do câncer de pulmão, mas a maioria dos outros cânceres, todos, a atividade física está relacionada na ajuda da prevenção. E aumenta a densidade óssea, muito importante na terceira idade, aumento da força muscular, importante em todas as idades, mas também na terceira idade, aumento dos níveis bons de colesterol, aumento da saúde geral do coração, aumento da resistência à insulina, né, principalmente para quem está pré-diabético ou com risco de desenvolver o diabetes tipo 2, melhora a imagem corporal, melhora a capacidade de aprendizagem, entre vários outros benefícios, né? Mas seria então qualquer exercício que traria esses benefícios, qualquer prática, com qualquer intensidade, com qualquer quantidade? Não. O exercício físico,
ou até vou generalizar aqui o termo para ficar mais fácil, a atividade física, ela começa a aparecer esses tipos de benefícios quando você tem uma prática contínua, sistematizada e também ao longo de um tempo. Quando que esses benefícios vão começar a surgir evidentemente, se estima na literatura a partir de uns 3 meses. Mas, se você fizer uma sessão, né, ou um dia de atividade física, você já vai perceber nesse pouco exercício que você fez, vários benefícios aqui já citados, principalmente aos benefícios psicológicos e sociais. Então, a melhor poupança que vocês podem fazer para a saúde de vocês é fazer atividade física. Então, diante disso tudo, de tantos benefícios, a palavra de ordem é movimento. Então, voltando ao que eu falei, a frequência, né? Nesse item, existe uma relação direta com a intensidade do esforço. Não se deve se exercitar menos de 3 vezes por semana, com o risco de não haver benefícios fisiológicos. Cargas de trabalhos muito intensas necessitam de repousos para regeneração após o esforço. Mas para iniciantes, as cargas de trabalho leves e moderadas, a recomendação é que a prática da atividade física seja na maioria dos dias da semana. Isso quer dizer o quê? Uma carga de trabalho muito pesada. Você vai fazer um treino de musculação. Você pega muito peso, né? Então você precisa deixar aquele músculo repousar. Porque ali né, durante o repouso é que o músculo vai conseguir repor as fibras das quais ele depletou durante o exercício, ele vai se reconstruir e vai até se tornar maior, hipertrofiando. É durante o repouso que acontece, então, a construção muscular para aquele músculo que foi evidenciado numa carga maior. Já quem está começando, pessoas mais velhas, pessoas com algum fator de risco, pessoas mais... qualquer outra pessoa que ainda não tenha uma orientação muito bem definida, pode e deve começar a atividade física numa carga mais leve. Então, uma caminhada e naquela caminhada da qual você consegue conversar com quem está te acompanhando. Se você sentir que a sua voz está esbaforida, e aí o ritmo, aquele ritmo é dali para menos. Você nunca deve sentir falta de ar numa caminhada para tentar melhorar sua condição, que você então vai estar forçando demais. Duração da sessão. A grande novidade, né, hoje é quanto à prescrição das atividades físicas. Antes era recomendado que as atividades físicas fossem de formas contínuas. Mas as pesquisas recentes apontam para os benefícios de um novo conceito, a acumulação. Eu vou até colocar uma evidência aqui. A acumulação de cargas de trabalho em um mesmo dia. Então, há indicação para um mínimo de 30 minutos por dia que podem ser realizados de forma contínua ou acumulada em 2 sessões de 15 minutos ou até 3 sessões de 10 minutos. O que vai facilitar a adesão à prática de pessoas com pouca disponibilidade de tempo ou iniciantes na prática de físicas regulares. Então, bem no passado, né, os nossos antecedentes que moravam em cavernas, ou os nossos antepassados que viviam nas lavouras, ou
não possuíam academias, mas o estilo de vida deles era muito ativo, porque a atividade da vida demandava trabalhar, carpir, roçar e em busca do alimento. Então tudo isso eles não faziam um exercício sistematizado, mas faziam muita atividade física. Dentro desse aspecto, eles tinham mais saúde do que a maioria das pessoas tem hoje, devido à crescente taxa de sedentarismo que nós nos encontramos. Então, se você não quer ser uma pessoa sedentária, você tem que fazer no mínimo 30 minutos de atividade física diária. E essa atividade pode ser parcelada em 3, 5 vezes até, se você quiser. Então você pode subir a escada na vez de pegar o elevador. Você pode descer um ponto de ônibus antes do seu trabalho ou da sua casa e andar um pouco mais. Você pode ir à feira a pé. Você deve levar seu cachorro para passear. E você deve, quem tem quintal, deve cultivar o quintal. E todas essas atividades contribuem para um estilo de vida mais ativo. E esse estilo de vida mais ativo, com certeza, vai promover saúde. A intensidade das atividades. Esse é um grande problema a ser equacionado, porque sua definição passa pela individualidade. Enquanto as cargas muito pesadas podem ser prejudicial, as muito leves não trazem benefício. Mas, se o objetivo é promover saúde, estudos apontam como limiar mínimo a proteção de cargas leves e moderadas. Então, isso quer dizer, se você fizer um exercício, se você tem um objetivo de querer saúde, de querer estar lá diminuindo o seu nível de colesterol, você quer diminuir sua pressão arterial, você quer esses benefícios sistêmicos para a sua saúde, quer que isso apareça nos seus resultados laboratoriais, né, daqui a um tempo, e você vai começar a sua atividade física hoje, o que você deve fazer? Qual é a intensidade que você deve promover? Então, você vai convidar uma colega para caminhar. A intensidade, e vão caminhar juntas 3 quilômetros. Vamos fazer esse exemplo. Essa caminhada, a intensidade que é para você não é a mesma que é para ela, porque a individualidade biológica é diferente. Então vai depender de vários fatores de condicionamento físico, principalmente aquilo que foi falado anteriormente, o VO2 máximo, que é só conseguido ver através de um teste laboratorial de espirometria. Então, a grosso modo, o que eu costumo dizer é que a atividade física não deve te exaurir, né? Não deve te deixar cansado ao ponto de no dia seguinte você não conseguir fazer suas atividades habituais, te deixar muito, muito dolorido, muito cansado. Pelo contrário, a atividade física, quando você termina, você tem que se sentir cansado, mas você deve ter um bem-estar junto com ele. E no dia seguinte você tem que se sentir disposto, não exaurido. Então, se esse também é um indicativo de que a atividade está forte demais. E a atividade leve demais é aquela atividade que você vê que não está surtindo efeito, né? Você não está ganhando aptidão física, você não está ganhando fôlego, você não está ganhando capacidade aeróbia, você não está sentindo progredir. E num âmbito maior, principalmente para as pessoas cardiopatas, a atividade física, que é a caminhada, que é o que eu digo que é o carro-chefe, qualquer um pode fazer em qualquer lugar, você deve conseguir conversar durante a sua caminhada. Mas também não é você vai caminhar, não vai conversar. Aqui então está a pirâmide das atividades físicas, né?
Assim como existe a pirâmide dos alimentos e outras pirâmides, existe a pirâmide das atividades físicas. No topo, a base, o que a gente deveria fazer o mais, o quanto possível, estaria aquelas atividades do dia a dia. Passear com o cachorro, carregar mantimentos, trabalhar até o trabalho, caminhar até o trabalho ou até a escola, subir escadas, caminhar até o supermercado, estacionar o carro longe ou descer um ponto antes ou um ponto depois. Todas as atividades devem fazer parte do dia a dia. Já um pouco mais acima, ainda os exercícios aeróbios. De 3 a 5 vezes por semana, caminhada, trote. O trote seria o quê? Uma corrida bastante leve. Natação, ciclismo, tênis, basquete, vôlei, futebol, todas feitas de forma recreacional ou até mesmo competitiva, de cunho competitivo. Mais acima, 2 a 3 vezes por semana, golfe, boliche, beisebol, jardinagem, musculação, alongamento, yoga e flexões. Pode ser um pouco polêmico, a musculação tá aqui em cima, né? Hoje em dia é muito popular as academias e as academias de musculação, e os adeptos da musculação são muitos, e a musculação, ela, por mais que você pegue peso, ela também pode ser feita de uma forma mais aeróbia, né? Não só da forma anaeróbia. Então vai depender de como você qual é o objetivo que você quer. Hoje aqui nós estamos falando promoção de saúde. Então, promoção de saúde não combina com levantar carga máxima, muito peso. Quem quer ganhar músculo, ficar forte, tomar suplemento alimentar para ganhar massa muscular, não combina com o objetivo que eu estou falando aqui, que é longevidade, que é promoção de saúde, né? Não que a musculação seja um exercício ruim, não. A musculação é um exercício ótimo. A gente tem que ter força, nós temos que ter condicionamento físico, nós temos que ter alongamento, nós temos que ter capacidade aeróbia. Então, a musculação ajuda sim. E dependendo, então, como a musculação é feita, ela deve ser feita em maior ou menor quantidade. Então, eu volto lá no início, naquele exemplo que eu falei do futebol, né? O futebol, ele pode ser um exercício de competição, onde você vai levar muito a sério, ou pode ser apenas uma recreação. O objetivo é totalmente diferente. Então, a forma como você vai programar, planejar e sistematizar vai ser totalmente diferente. Então, aqui a musculação é a mesma coisa. Dependendo do treino, ele pode estar contido no objetivo de saúde ou não. Geralmente, como que vai saber essa diferença? Geralmente, o halterofilista, os bodybuildings, eles não têm esse objetivo de saúde. Por quê? Porque o exercício anaeróbio, ele é justamente o oposto do exercício aeróbio. Então, o exercício aeróbio vai promover capacidade cardiovascular, e o exercício anaeróbio não. Ele vai diminuir, ele vai aumentar a pressão na vez de diminuir a pressão. E lá no topo, então, reduzir o quanto possível períodos na frente da TV, do computador, leituras em repouso, ou atividades manuais, ou videogames, ou coisas que não produzam movimento, né? O ideal é a pessoa... Então, dentro dessa pirâmide, vamos se perguntar, qual é a melhor atividade física para a saúde? É caminhar? É musculação? É um esporte?
Não, isso é individual. A melhor atividade física para sua saúde é aquela que você tem prazer em fazer, porque é aquela que você vai conseguir manter fazer, aquilo que você vai conseguir levar para sua vida. Não adianta você... O que se espera aqui é mudança de estilo de vida. Então você precisa fazer uma atividade da qual você tenha prazer. E aí existe uma gama enorme de atividades que você pode experimentar, vivenciar. Eu gosto muito de falar em caminhada, porque para nós que somos profissionais da saúde, trabalhamos com pessoas que vêm a acessar a rede de saúde pública, geralmente não tem muito acesso a recursos financeiros para procurar tantas opções que a gente tem no mercado hoje. Então a caminhada é um exercício bastante democrático. Todos podem fazer, sem custo nenhum, né? Então, a grande mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje é que você ou qualquer outra pessoa podem se beneficiar com atividades físicas regulares. A atividade física não precisa ser intensa para trazer benefício para a saúde. Então, pessoas com doenças crônicas como cardiopatias, diabetes, obesidades ou ainda como fatores de riscos aumentados, por exemplo, fumantes, devem procurar um médico antes de iniciar um programa de atividade física. Aqui estão alguns referenciais teóricos para a elaboração dessa palestra. E o Telesaúde, se aparecerem dúvidas, o tema discutido hoje ou sobre qualquer outra questão clínica ou de processo de trabalho, solicite uma teleconsultoria. Então eu fico bastante aberta às perguntas agora, tenho algumas perguntas. Primeiro, o pessoal de Salto Veloso pergunta em relação a um agente de saúde que caminha durante o dia. Qual é a melhor atividade para ele realizar, já que a profissão exige muito em termos de caminhada? Nesse caso específico, o que eu poderia dar de orientação seria o seguinte. Primeiro tem que ver como você está fazendo essa caminhada, né? Preferencialmente usar tênis de sola grossa e macia, roupas confortáveis e, se possível, fazer um alongamento antes e depois dessa sua atividade profissional, e você pode complementar sim, já que você faz um trabalho, um exercício físico bastante grande durante toda a semana, que é andar bastante, porém com várias interrupções, você poderia fazer um treino maior. Daí seria então algumas corridas, alguns tiros de corrida, né, num tempo que você pudesse fazer, uma atividade complementar de força. Poderia ser musculação, pilates, alguns exercícios, algum esporte que você queira fazer, e os alongamentos, para manter flexibilidade. Aí você vai estar com uma aptidão física, um condicionamento físico completo. Certo, Carla, obrigado. E agora passando para a segunda pergunta, lá de Santa Rosa de Lima. O pessoal quer saber se a Zumba é uma boa opção como atividade física também. A Zumba é uma ótima opção, né? Ela é uma dança bastante... Os praticantes adoram, bastante divertida, contagiante. Ela é a moda do momento. Mas entre todas as modas do momento, a gente tem que se lembrar que a aula de Zumba, ela é igual para todos os alunos que estão praticando. E ali, dentro daquela aula que vai ter 20, 25, 30 pessoas... Cada um tem uma necessidade diferente. Então, se você vê que você dança uma música, você fica muito ofegante, então não dance a próxima, né?
E vai intercalando até você sentir que o teu ritmo, teu condicionamento físico está aumentando para você conseguir dançar a aula inteira. E aí quando aquela aula já for pouco, e você faça 2. e a zumba é um ótimo exercício aeróbio. Então, parabéns, faça e leve seus amigos. Legal, Carla. Enquanto você vai respondendo, o pessoal aqui vai compartilhando iniciativas muito legais nos municípios. Vargem Bonita, em Rio Negrinho, que fazem caminhada com idosos, com pacientes crônicos também, semanalmente. Isso é muito interessante para servir como exemplo, né? Como já foi dito. Uma pergunta lá de Timbó. Quais os exercícios específicos para pessoas portadoras de diabetes e se há exercícios específicos também para hipertensos? Sim, exercício específico não existe, tá? A atividade que a pessoa escolher é aquela que ela gosta de fazer. Ela vai ter maior aderência, então vai ter maior resultado. O que eu posso orientar aqui é quanto à intensidade. O diabético, devido à resistência dele à insulina, ele não deve fazer atividades intensas de longa duração. Então, ele pode até fazer com alguma intensidade, mas tem que ser breve, porque ele não vai conseguir recurso energético suficiente para estar mantendo a demanda energética que o músculo precisa. Então, as atividades físicas para eles podem ser as leves e moderadas, né? De curto a médio período. Então, ele vai fazer mais vezes, menos tempo. E o hipertenso, existe seria a proporção do seguinte: existe uma fórmula que se chama, né, frequência cardíaca máxima. Essa fórmula é igual a 220 menos a idade da pessoa. Suponhamos que eu tenha 20 anos, tá? Então, 220 menos a minha idade, que é 20 anos, é 20. Então, essa seria a minha frequência cardíaca máxima. Então, para um hipertenso ganhar benefício para a sua saúde cardiovascular, ele deve fazer exercício entre 60% a 80% da sua capacidade cardíaca máxima, que ela pode ser dita por essa fórmula, ou se ele fizer um um teste de um teste de esforço, aquele teste de esteira no cardiologista, também vai dar a frequência cardíaca máxima dele. Então, a partir dessa frequência cardíaca máxima, ele pode executar pode ir a zumba, o ciclismo, a natação, a caminhada, qualquer atividade que ele escolher. Mas para ele ter benefício cardiológico, ele tem que fazer entre os 60% a 80% da sua frequência cardíaca máxima. Mas ele vai estar tendo prejuízo para a sua saúde, e menos que isso, ele não vai estar tendo benefício, não vai estar tendo efeito. Uhum. Mais uma pergunta agora de Cunhaporã. Eles querem saber realmente em relação ao ciclismo, se quando ele é praticado, deve ser feito da mesma forma que a caminhada, como você mencionou. Sim, o ciclismo, todas as atividades, né? Principalmente para quem tem prejuízo cardiológico. Agora, se você, em alguns momentos, você não ter fôlego, também faz parte. Quando você vai dar uma corrida mais veloz, você está jogando futebol e vai correr mais forte para alcançar a bola ou fazer um gol, é normal que você fique sem ar. Ali naquele momento, só que você não pode permanecer muito tempo nessa situação. Você ficar alguns segundos, 1 ou 2 minutos nessa situação para subir uma ladeira, tudo bem. Agora você não pode ficar os teus 30 minutos, 40 minutos de atividade nessa situação que você está ofegante o tempo inteiro. Aí você não vai estar trazendo benefício. Legal, Carla. Agora, Timbó, mais uma pergunta deles. Que relação você faz entre o pilates de solo e a ginástica de alongamento, os benefícios que isso pode trazer? A ginástica de alongamento Bem, eu não sei exatamente o que você quer dizer com ginástica de alongamento, mas os exercícios de alongamento, em geral, para todo o corpo, elas têm
fazem bem para a saúde, no sentido de estar mantendo íntegros os teus músculos, preservando a mobilidade articular, preservando a tua capacidade física, né? Não vai trazer a flexibilidade e o alongamento, eles são um componente da aptidão física, mas não em si que vai trazer um ganho para a tua saúde cardiológica, para diabético, para osteoporose. Nesse sentido, não, mas é importante você manter um nível de flexibilidade durante toda a sua vida, porque quando a gente nasce, a gente é muito flexível, e quando a gente morre, a gente já é bem pouco flexível. Quanto maior flexibilidade a gente conseguir manter durante a nossa vida, melhor. E o Pilates, ele é um método, né? Então ele já tem uma metodologia específica. Então existe o Pilates de solo, o Pilates de aparelhos, e o Pilates ele trabalha o alongamento, mas ele trabalha junto com o alongamento, ele trabalha a força. Ele trabalha a força num sentido mais de estar observando o centro de gravidade sempre, que seria o abdômen. Então é uma coisa bastante específica do Pilates. Vamos dizer então que ele é mais completo que apenas os exercícios de alongamento, porque além de ter os alongamentos, ele tem exercícios de força. Obrigado. E uma última pergunta lá de Bombinhas. Eles queriam saber mais a respeito do horário mais adequado para realizar atividades físicas, se tem alguma recomendação relacionada com isso. Os horários, enquanto ao horário para fazer atividade física, o mais adequado é aquele que você se sente melhor. Talvez vocês já devem ter ouvido falar de pessoas diurnas e pessoas noturnas. Então, tem pessoas que fazem atividade física e em seguida têm muito sono, né? Então, essas pessoas se sentem relaxadas, então elas se beneficiariam mais de fazer atividade física no fim do dia para logo em seguida dormir. Tem pessoas que fazem atividade física e ficam altamente ativadas e dispostas. Então, essas pessoas deveriam fazer mais atividade no início da manhã para ter o seu dia mais disposto. Então, aí é uma questão de individualidade que cada um vai ter que descobrir qual é a sua. Obrigado, Carla. Então, antes de encerrar, como sempre, eu vou reforçar para vocês o convite para solicitar a teleconsultoria, que é um serviço muito importante para tirar as dúvidas clínicas e de processo de trabalho que aparecem no dia a dia de vocês. Se tiverem dúvidas no acesso, é só mandar um e-mail para esse endereço que está ali embaixo, que a gente ensina vocês um passo a passo para acessar essas teleconsultorias. Então eu passo a palavra novamente para a Carla para que ela encerre a sua apresentação. Obrigado, Carla. Eu que gostaria de agradecer, da oportunidade de estar aqui falando para vocês. Espero que eu tenha conseguido motivar vocês à prática de alguma atividade e que vocês consigam transmitir, né, para os seus clientes dos seus serviços algumas orientações, né? Então, fico à disposição de toda a equipe, se alguém quiser mais alguma pergunta. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.